Aí depois, no final, a gente conversa um pouquinho. Deixa eu só... Aí, agora começou. Agora tá gravando, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. Ó, agora, por favor, quando eu fizer alguma pergunta, ou quando vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, não adianta só digitar, tá? Vocês vão ter que desbloquear o microfone para conversar, porque eu não vou conseguir ver essa tela, eu só vou ver o PowerPoint gigantesco. E aí, se alguém tentar entrar também na sala, talvez eu não veja, talvez eu só veja, só ouço o barulhinho. Aí, se eu não ver, vocês, por gentileza, me avisa para eu autorizar a pessoa, beleza? Então, eu vou abrir aqui. Então, a gente vai começar a falar. A gente falou no outro vídeo que vocês viram, né? Se viram, que eu já tinha feito, sobre Era Vargas, que é esse tiozinho aqui, né? O Getúlio Vargas, o GG. O GG tem uma longa história de participação política no Brasil. Ele vai governar o Brasil de 30 a 45, depois ele vai voltar. E aí, na segunda parte, quando ele volta, é que ele vai cometer o suicídio, né? Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. Jennifer. Boa tarde, Jennifer. Seja bem-vinda. O Getúlio Vargas tem... A família, né, do Getúlio Vargas é uma família muito peculiar, porque o Getúlio Vargas se suicida, né, porque ele tá... Enfim, depois quando chegar essa parte, né, quando chegar no período democrático, e a gente for falar do segundo mandato do Vargas, vamos dizer assim, a parte quando ele foi presidente do Brasil por voto aberto, ele vai se suicidar. E aí eu explico o contexto e por que ele se mata e tal. E aí o filho dele se mata também, e o neto dele, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, se não me engano, foi em 2017, também se suicidou. Então a família Vargas aí tem um histórico, né, de bizarro isso, né? Um pouco sinistro. Bom, a primeira aula que eu gravei com vocês, que eu gravei para vocês, foi uma aula que falou do governo provisório, o governo provisório do Vargas, que dura 4 anos, e depois quando ele se elege por voto indireto, por voto dos deputados, que vai durar mais 3 anos até ele dar um autogolpe. O que eu não cheguei a explicar para vocês foi o próprio golpe, certo? O autogolpe do Getúlio. Cheguei a falar? Não. Tá, então vamos lá. Bom, então na outra aula a gente conversou que em 29 o Brasil... A gente teve a crise de 29, que afetou o Brasil, isso gerou uma instabilidade lá na política do café com leite do Brasil, porque as pessoas que mais tinham poder e privilégio no Brasil eram os cafeicultores, e aí eles estão vendendo menos café por causa da crise. Aí vai ter ano de eleição, São Paulo rompe com Minas Gerais, né, não vai indicar um presidente de Minas, como era combinado entre eles, vai se formar uma aliança, que é a Aliança Liberal, que vai se formar de outras oligarquias, né, de outros proprietários de terra do Brasil, que vão se unir contra São Paulo. E aí o Getúlio Vargas vai concorrer à eleição, vai perder. Aí o João Pessoa vai ser assassinado, que era o vice do Vargas, isso vai ser usado como desculpa. E aí eles vão acabar derrubando o governo do Washington Luiz, e o Júlio Prestes, que venceu a eleição, nem chega a assumir. Por que a gente chama isso de golpe? Né? Eu chamo de golpe e não de revolução. Porque você pega um grupo que domina o Brasil e passa a perna em outro grupo que domina o Brasil. Então, você tem uma oligarquia, né, grandes proprietários de terra que derrubam outros proprietários de terra, junto com o exército, para poder se beneficiar. Então, a população brasileira, de fato, não participa, e não muda muita coisa, né, para a grande massa de trabalhadores, para a grande massa de camponeses no Brasil, né. As terras não são, por exemplo, redistribuídas, não tem reforma agrária no Brasil. Então, a gente chama isso de golpe, não, de revolução. Aí a gente conversou da primeira parte aí do Vargas, que ele foi muito autoritário, aí a gente vai ter, e aí ele teve a parte do populismo, que ele começa a se desenvolver como um presidente que é o pai, né, dos pobres. Todas as conquistas sociais, o voto feminino, tinha muita briga no Brasil para as mulheres votarem, e aí ele faz de conta que ele está dando isso para as pessoas, né? Os trabalhadores fazem greve, conquistam, né, os direitos trabalhistas, porque tudo que um trabalhador, tudo que as minorias têm, elas conquistam, né, através de briga, nada é dado, mas aí o político vai lá e ele fala para você que ele está te dando, como se ele fosse muito bonzinho, e aí o Getúlio Vargas vai usar dessa imagem, e aí ele vai começar a controlar as pessoas vão adorar o Getúlio Vargas, né, porque ele está dando aquela imagem, de tô dando para vocês, só que, né, ele ganha esse apelido de pai dos pobres, mãe dos ricos, porque pai dos pobres, porque com uma mão ele dá e com a outra ele tira, por isso mãe dos ricos, né, porque ele vai lá e cria as leis trabalhistas, que era uma demanda popular, que uma hora ia acabar estourando, e ele também faz isso para apaziguar, né, as questões da sociedade, porque lembra que em 17 teve a revolução na Rússia, e ninguém quer uma revolução comunista no seu país, que vai derrubar, que vai tirar as terras dos proprietários de terra. Então é melhor dar fazer umas concessões aos trabalhadores,
greve, eu não permito que eles formem sindicatos, e aí os empresários continuam lucrando e ganhando sobre os trabalhadores da mesma forma. Né? Aí a gente vai ter uma briga, vai ter uma guerrinha civil, vamos dizer assim, no Brasil, né, que é a Revolução com os confrontos ideológicos. Essa parte eu acho que é fácil fortes no Brasil hoje, não só no Brasil, mas a gente vive muito isso hoje, né? Tipo, de confrontos de direita e de esquerda. Então, as ideias de direita são de influências fascistas, porque era o que a direita mais tinha, né? Na época, e as ideias de esquerda são de influências socialistas soviéticas, porque a Revolução tinha acontecido há poucos anos lá na Rússia. Então, por um lado, a gente tem a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, e por outro lado, a gente tem a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que são os caras inspirados no fascismo europeu, e eles falam lá que eles são super originais, que é um movimento absolutamente brasileiro, mas eles usam um uniforme igualzinho dos fascistas, no mesmo lugar aqui onde o Hitler tinha, né, o símbolo do nazismo, eles colocam o Anauê, que é esse símbolo aí, que é um símbolo que significa soma, mas não me pergunta para que se usa em matemática, aquele clichê de salvar o Brasil do comunismo. Aliás, eu recomendei também esse documentário, quem quiser assistir, assista, porque ele é muito bom, ajuda muito a entender várias coisas sobre o nosso país. E aí eu falei, acho que eu encerrei a primeira parte da aula falando do Levante Comunista de 35, se não me engano, né? Que foi a única, e eu falei ainda para vocês que eu não falo isso com orgulho, eu gostaria de falar com orgulho que nós tivemos ao longo da história inúmeras ameaças comunistas, e que o comunismo é realmente uma ameaça no Brasil para quem tem poder e privilégio, mas não. Mas, enfim, a gente teve o Levante comunista de 35, a Intentona comunista de 35, que foi um fracasso. Eles até chegaram a tomar algumas cidades, como Natal, por exemplo, que é a capital do Rio Grande do Norte, mas foi facilmente engolido pelo governo federal, esse movimento, pelo governo do Vargas, e vai dar até combustível para o Vargas a partir de agora. E o pior é que até mesmo o líder, né, o Prestes, depois vai dar entrevista anos depois falando que essa intentona não foi bem planejada, que eles realmente não tinham condições, né, de tentar tomar parte do Brasil naquela época. Então essa foi a nossa grande ameaça comunista que o Brasil teve. 1935 vai fazer o quê? Aí 80 anos da nossa primeira e, infelizmente, única ameaça de implantação de um regime comunista nessa terra. Ok? Foi aí que eu parei, não foi? Foi exatamente aí. Beleza. Aí eu cheguei a comentar do Graciliano Ramos, da Olga Benário, e aí vamos falar do Vargas. Em 1937, a gente tinha eleição, né? O Vargas fez uma constituição em 34, e aí depois de 4 anos, né, teríamos um novo mandato. Então, em 37, era véspera de eleição. Só que o Vargas, ele é muito louco. O Vargas, ele vai conseguir dar um alto golpe. Ele vai dar um golpe nele mesmo, ele vai dar um golpe na própria Constituição que ele fez, porque como ele não vai, para não sair do governo, para que o Vargas continuasse, para que existisse uma aliança entre o Getúlio Vargas e os militares, para criar um governo autoritário no Brasil, eles vão usar um falso plano de uma ameaça comunista no Brasil. Gente, vai fazer aí, faz 80 anos aqui no Brasil que as pessoas falam de uma ameaça comunista, de um golpe comunista e de como o comunismo é uma ameaça no Brasil, mas infelizmente não é. E eu não estou te falando isso para passar pano, eu estou te falando isso com tristeza no coração, né? Em 1937, o Vargas vai usar um plano falso chamado Plano Correm. Esse plano foi escrito por esse velho aí da foto, que é o general Olímpio Mourão Filho. Ele fazia parte da IB, fazia parte da Aliança Integralista Brasileira. Ele era um fascista. Ele é parte do, ele era, porque já morreu essa desgraça, parte do exército. Nossa, vai ter um monte de gente me xingando agora que eu chamei ele de desgraça, mas tudo bem. Lembra desse cara, porque esse cara vai fazer parte também do golpe militar de 64 aqui no Brasil, e ele vai ajudar o Vargas. Então, eles vão criar um plano, vão criar uma... Tipo assim, vamos fazer um ensaio, se nós tivermos um golpe comunista no Brasil, um ensaio de uma revolução comunista, como é que a gente vai agir para
se defender. Então, eles fazem um plano, como se fosse um plano com orientações da Cominter, lá, soviética, e de que eles iam assassinar o presidente, fazer greve, botar fogo nas coisas, criar muita coisa. Só que é um plano falso, né? O que o Vargas vai usar? Esse plano falso, né, para ir a público e falar, gente, vocês não têm ideia, né? Tem a União Soviética está orientando um grupo aqui no Brasil, e eles estão planejando um golpe está todo prontinho, ó, o golpe tal, né, chama Plano Cohen, e eles vão dar um golpe no Brasil. Então, agora, para evitar esse golpe horroroso, né, dos comunistas, porque o comunista vai dar um golpe, ele vai tomar tudo que é seu, vai tirar sua liberdade, vai matar seus filhos, né, sabe que é a história do comunismo, né, e como o comunismo é usado aqui no Ocidente para colocar medo nas pessoas por qualquer coisa. Então, ele vai usar isso como uma desculpa para cancelar as eleições, com apoio de políticos brasileiros e com apoio de militares brasileiros, inclusive desse Olímpio Mourão Filho, que depois também vai apoiar o golpe de 64 lá na frente. Então, ele vai dizer para a população brasileira, gente, a gente precisa de um governo forte, a gente não pode abrir eleições agora, porque os comunistas vão se aproveitar disso, eles vão matar o presidente, eles vão pôr fogo nas coisas. Tem um plano, ó, que a gente conseguiu interceptar, a inteligência, né, do Estado-Maior brasileiro. Olha só essa publicação, no dia 30 de setembro, né, o general do Exército, da inteligência, né, da Força do Exército Maior Brasileira, vai no rádio anunciar que eles interceptaram um plano entre comunistas brasileiros com a União Soviética, e que para salvar o Brasil, a gente precisava cancelar as eleições e instaurar um governo forte, militarizado, para conter essa grande ameaça. Então, o Vargas ele vai conseguir dar um autogolpe, ele vai derrubar a própria Constituição que ele fez 3 anos antes, para que não haja eleições e para que ele continue no poder com apoio de políticos e militares. Isso que você está vendo aí é um jornal, né, Correio da Manhã, sexta-feira, 1º de outubro de 37, aqui a manchete falando, né, que as instruções, né, soviéticas que chegaram aqui para a ação contra o Brasil, que foi um tenebroso plano que foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Só que nada disso era verdade, né? Esse plano não era verdade. Espera aí que alguém tentou entrar aqui. Pronto. Só que esse plano era um plano falso, não era verdade. Isso que é o mais triste. Aí eu peguei essa, que nem para ser verdade. E aí você vê, mano, desde 37, aqui no Brasil, toda vez que as pessoas que têm poder e privilégio, que têm terras, ou os bancos agora no Brasil, as pessoas que mais lucram no Brasil, toda vez que o poder e o privilégio delas estão, assim, minimamente ameaçados, elas usam comunismo. Eu passei a minha adolescência inteira, eu cresci sem ouvir a palavra comunismo. E aí vocês estão crescendo ouvindo comunismo o tempo inteiro. Então, como é que eu passei anos sem ouvir isso e vocês ouvem isso o tempo inteiro? Eu achei esse meme, né, no História no Pente. Aliás, se você não segue, segue lá História no Pente, é muito engraçado. Então, quando você precisa de uma maneira para permanecer no poder e seus amigos fascistas falam sobre uma ameaça comunista. Então, ele vai usar isso para permanecer no poder. E aí eu tenho aqui essa charge, que é uma charge da época, falando que como Getúlio Vargas se transformou ao longo do tempo, né? Então, a charge chama A Vontade do Freguês, né? Que todo mundo diz que o freguês tem razão. Então, como ele se adapta e como ele se transforma a cada período, como ele anda um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro a cada período para continuar e se perpetuar no poder. Então, lá no começo, ó, tá falando que ele marchou à esquerda, porque ele fez lá as questões do voto, né? Da feminino, e ele fez as leis trabalhistas, né? Então, ele tá até com um uniforminho com uma estrelinha, né? Aí agora no meio ele tá mais burguesinho, né? Sem politicagem, sem extremismos, porque ele fez a Constituição e se perpetuou no poder. Agora em 37, ele tá lá com a gravatinha com o símbolo do integralismo, já que é uma tática muito, muito usada dos fascistas, que é falar que políticos, né? Como se eles não fossem políticos, mas que políticos são pessoas horríveis e que precisam ser exterminados, e aí ele vai se perpetuar no poder. Então, o Vargas, ele se transforma ao longo desses 15 anos para se perpetuar no poder. E aí, esse novo período que o Vargas governa, de 37 a 45, a gente chama de Estado Novo, que é a época do regime totalitário Vargas, porque ele vai governar sozinho, ele vai fechar o legislativo, ele vai governar por decreto-lei, ele vai fazer as leis, ele vai fazer tudo no país, ele vai fazer uma Constituição nova, a Constituição de 37, então a gente já está aí na terceira Constituição. Em menos de uma década, o Brasil conseguiu ter 2 Constituições. Essa Constituição de 37, o apelido dela era Polaca,
Polaca é uma maneira pejorativa, uma maneira feia de chamar polonês, tá? Não chame polonês de polaco, é feio. Mas a Constituição era apelidada de polaca porque ela foi inspirada na Constituição polonesa, que era uma Constituição meio fascista. Então, a nossa Constituição era meio fascista e excluía as pessoas de participação política e tinha um controle muito grande sobre a vida das pessoas. E só que era uma característica do fascismo da época, do fascismo alemão, do fascismo italiano e do nosso fascisminho aqui, né, do nosso Varguinhas, de ser nacionalista. Então, assim, de incentivar a indústria nacional, de proteger a economia nacional. Embora ele controlasse sindicatos e proibisse greve, ele vai começar a criar indústria no Brasil. E isso, para o país, foi uma maneira de criar também empregos e desenvolver a economia, porque a burguesia brasileira não tinha dinheiro para investir, para criar uma grande fábrica, então o Vargas vai lá e cria. Então ele vai criar várias indústrias, ele vai criar siderúrgicas, ele vai criar mineradora. Gente. Acidente da Samarco, primeiro lá no Brumadinho, que foi matou várias pessoas lá. Era uma empresa estatal criada pelo Vargas, era a Vale do Rio Doce, ela foi criada em 1942, e depois ela foi vendida no governo Fernando Henrique a preço de banana, porque todo mundo fala que vai privatizar e vai melhorar. Esse argumento vai privatizar e vai melhorar, as pessoas precisam elaborar um pouco melhor esse argumento, né? Porque a Vale foi privatizada, e em todos os anos que a Vale foi uma empresa estatal, a gente nunca teve nenhum acidente dessa proporção, né? Bom, então o Vargas vai investir muito na indústria nacional, vai criar várias indústrias estatais, vai defender o petróleo brasileiro, e aí vai criar a Petrobras, vai fazer a campanha Petróleo é Nosso, e isso vai, de certa maneira, incomodar alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que depende, né, do controle do petróleo para ser o país que controla a economia, né? Você sabe que a Petrobras, até hoje, é uma briga aqui no Brasil, né, porque tem gente que é contra a privatização da Petrobras, que é uma empresa nacional. E, independente de qualquer coisa, né, você está passando um recurso que é um recurso essencial para mover toda a infraestrutura, que é o petróleo, toda a infraestrutura que a gente está vivendo hoje, e você quer vender isso para um estrangeiro. Bom, outra coisa que o Vargas vai fazer no Estado Novo é repressão política e ideológica. Ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, a sigla significa Departamento de Imprensa e Propaganda, e ele vai usar esse órgão para fazer censura, quer dizer, os jornais e a rádio não vão poder publicar aquilo que elas querem, e ele vai fazer uma propaganda em massa para criar a imagem, para construir a imagem de lindo maravilhoso, né, de pai dos pobres e amigo das crianças. Então ele tinha essa imagem de amigo das crianças, e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, olha só, aqui nós temos propagandas, né, do governo Vargas. Então, a primeira propaganda aqui que está à minha esquerda, tem a cara do Vargas gigantesca, e aí os trabalhadorzinhos no cantinho, tem uma bandeirinha do Brasil aqui num dos pacotinhos, né, num dos sacos, aí as leis sociais com qual o governo, por iniciativa própria, tipo Vargas porque ele quis, tem procurando amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Então, ele está dizendo para as pessoas, porque eu quis, dei tudo isso para vocês. Olha o outro, né, que está do meu lado direito, a outra propaganda, 1º de maio. 1º de maio é o Dia do Trabalhador. E o Vargas fez uma comemoração em homenagem a ele no dia 1º de maio. Então, ele está associando a imagem dele com o 1º de maio, com o Dia do Trabalhador. Então, os trabalhadores, principalmente da cidade, adoram o Vargas, porque eles são extremamente construídos nessa parte. Tem alguém aí? Tem. Oi. Tá dando para entender até agora? Sim, professor. Tá ótimo, professora. Tá bom, continuar então. Aí essa parte que vocês estão vendo agora aqui é uma propaganda de uma cartilha. Isso era uma cartilha que era distribuída para as escolas, porque em 34 o Vargas vai instituir o ensino primário obrigatório, e essa era a cartilha que era distribuída nas escolas, né? E as crianças estudavam com essa cartilha. Então, olha isso, tipo, da mesma maneira que
Esqueci o nome o Mussolini lá na Itália, interferia na educação, né, porque para as pessoas, para as crianças acharem que... As crianças na escola tinham que escrever várias vezes a mesma frase, falando que o Mussolini era incrível. Aqui no Brasil, o Vargas usou da mesma tática, quer dizer, ele usou de cartilhas da educação pública para construir uma imagem de maravilhoso, né? Olha essa daqui, então. Parece um velho pedófilo, coisa horrorosa. E aí eu quero que você repare aqui do outro lado, a professora ensinando aqui o mapa do Brasil, dá uma olhadinha nesse mapa do Brasil, está dividido em estados, e olha como tá diferente, né, a divisão de estados, né, a gente não tinha ainda 2 Mato Grosso era uma coisa só, Tocantins foi o último estado a ser criado, né, Goiás era um estado bem grande, você ainda não tem Roraima, Rondônia, o Amapá, então assim, nessa época a gente tinha uma divisão de estados menor do que hoje. Então, aí, muito importante entender essa parte, como o Vargas usou do governo, usou do dinheiro público, usou das instituições, da escola, do jornal, do rádio, para se promover e para criar essa imagem de eu sou muito seu amigo. Outra coisa que ele vai fazer, que é até motivo de debate até hoje, é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é um livrão de leis, né, que ele usou para se promover mais uma vez, porque ele lançou no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. E a CLT era um livrão que agora está meio mais ou menos, porque agora tem várias reformas que foram feitas no governo Temer e no governo Bolsonaro, que são essas reformas trabalhistas, reformas da terceirização, e essas reformas elas dão uma diminuída na possibilidade de participação das leis trabalhistas, perdão, estou meio confusa, que eu fui aceitar a menina ao mesmo tempo. Então, mas a CLT era um livrão lá que dizia passo a passo todos os direitos e deveres do trabalhador. Então, a questão da regulamentação de horas de trabalho. Mas, por um lado, ele regulamentou tudo isso. Por outro lado, ele não permitia greves ou formação de sindicato. Então, existia a lei. Mas se o seu chefe não cumprisse a lei, como que você ia reclamar? Você não pode formar um sindicato se você não pode fazer greve. Você tem que esperar o Vargas, que é o seu papai, né, resolver o seu problema. Então, isso é muito complexo. Então, como é que depois de 15 anos o Vargas chega ao fim? Principalmente por causa da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra em 45. O Vargas cai exatamente no fim da Segunda Guerra, que é em 45, que é a nossa próxima matéria. Então, o Vargas ele vai entrar na Segunda Guerra só em 41 do lado dos Estados Unidos, mas o Vargas ele vai esperar até o último momento. Tanto que tem gente que vai falar que o Vargas ele tinha simpatia pela Alemanha nazista e tal. Eu não sei se ele era simpático à Alemanha nazista, mas ele se aproveitou até o último momento para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Tanto que ele só vai entrar do lado dos Estados Unidos na guerra, porque ele, tipo assim, eu vou entrar do seu lado dos Estados Unidos desde que você banque a construção de uma siderúrgica aqui para mim. Então, os Estados Unidos então o Vargas conseguiu arrancar dinheiro dos Estados Unidos para construir uma siderúrgica aqui no Brasil, e aí ele entrou na guerra de fato ao lado dos Estados Unidos. E aí que a partir daí, de 41 a 45, a imagem dele vai ser questionada. Porque como é que você entra na guerra ao lado dos aliados para libertar a Europa do fascismo, para libertar a Europa das ditaduras, para levar para a Europa a democracia, se você é um ditador no seu país? Então, para tentar melhorar o climão, no fim do mandato dele, o Vargas ele vai começar a libertar a gente. Então, quem era preso político ele vai libertar, ele vai permitir que volte a ter partidos, né, para que dá uma aliviada na imagem de ditador. Como é que você está na guerra, mandando o brasileiro para a guerra, que a gente vai falar disso, para libertar a Itália dos fascistas, e aqui você age como um. Né? E os mesmos grupos políticos, né, os mesmos políticos e os mesmos militares que apoiam o Vargas lá em 37, apoiam o Vargas em 30, apoiam o Vargas em 37, agora em 45 retiram esse apoio. E aí o Vargas vai ficar sozinho e ele vai cair, né? Os militares vão sair fora do governo Vargas, e aí o Vargas não vai ter mais apoio político e ele vai cair. E aí a gente vai ter, quem vai entrar para assumir o Brasil é o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que na época era o José Linhares, hoje não funciona mais assim. Hoje, se o nosso presidente, o vice-presidente morrer, quem assume é o presidente do Congresso, que seria o Rodrigo Maia. Naquela época não, era o presidente do STF, o José Linhares, ele assume. E aí a gente vai entrar numa época no Brasil que foi, pela primeira vez, uma experiência realmente democrática no Brasil, que vai durar de 46 até 64, quando a gente vai tomar outro golpe. Tudo bem? Só para terminar, a galera, mesmo quando o Getúlio cai, porque ele não tem mais sustentação política, ele ainda tem o apoio popular, especialmente daquele
proletariado, daqueles operários, aquela camada urbana, que adorava o Getúlio. Então, eles vão lançar um movimento pelas ruas chamado queremismo. O queremismo é do verbo querer. O que eles queriam? O Getúlio Vargas. Olha esse panfleto dos caras da época. Porque Getúlio representa o bem do Brasil. Porque Getúlio fez de um país grande uma grande potência. Porque Getúlio soube dirigir e resguardar o Brasil na fase mais tormentosa que a humanidade passou. Isso é uma referência à Segunda Guerra. Olha isso daqui, porque Getúlio é um homem do povo e tem bom coração. Então os caras adoravam o Getúlio. Aqui embaixo ele fala, ó, porque Getúlio, antes de Getúlio, o trabalhador, o vagabundo e o criminoso se confundiam no mesmo caso de polícia. Então, assim, essa questão de separar vagabundo do trabalhador, no Brasil sempre foi muito forte e é até hoje. Então, a gente não aprende que o nosso sistema gera contradições e gera pobreza e gera miséria e gera várias dificuldades. A gente simplesmente aprende que o vagabundo é uma oposição ao trabalhador, como se o vagabundo não fosse uma criação do nosso sistema, que gera desigualdade social e que gera pobreza. Getúlio Vargas, mas não rolou. E aí tá uma manifestação, uma fotografia da manifestação de rua, ó. Nós queremos Getúlio com ou sem constituinte, quer dizer, a gente quer o Getúlio, se tiver Assembleia Constituinte, Constituição, beleza, se não tiver, também beleza, o que a gente quer é o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas tinha muito apoio popular, e é por isso que ele vai se eleger presidente por vias democráticas daqui a alguns anos. Mas nós vamos fazer uma pausa agora em História do Brasil, e a gente vai falar de Segunda Guerra agora, vai começar o terceiro bimestre com Segunda Guerra, que a gente está atrasado. Então, semana que vem já tem aula. Mesmo que tenha conselho, não me interessa, eu vou dar Segunda Guerra semana que vem. Então, preparem os lencinhos. Tem alguém aí? Vocês estão aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, sim. Ô, Pro, o golpe de 54 foi o quê, mais ou menos? 64. E o 54 que você falou, que depois do Vargas ele saiu, aí entrou... Agora que você falou. Não, isso aqui é 45, né? Em 45 ele sai, porque ele não tem mais apoio político, porque ele está governando o Brasil, porque os militares permitem, porque os outros políticos permitem. Só que a imagem dele está muito queimada, porque como que um cara que está lutando pela liberdade dos fascistas, contra os fascistas na Europa, é um ditador no próprio país. Então os militares retiram o apoio que eles têm e o Vargas fica sem apoio e não consegue governar. Aqui no Brasil existe muito uma coisa na nossa história que é muito frequente, que isso não é só no Brasil, mas é a governabilidade. Para você governar, você precisa ter governabilidade, você precisa ter apoio. Para você mandar, alguém precisa te obedecer, concorda? Sim. Então, se você não tem apoio dos militares, e aqui no Brasil os militares jogam política muito pesada, porque aqui no Brasil os militares não foram separados da política desde a época lá que o Dom Pedro II não agradou os caras lá da época da, meu Deus, a Guerra do Paraguai. Então, desde aquela época até hoje, os militares, quando eles estão insatisfeitos, eles interferem na política, e não é o papel do exército num país interferir na política. Mas, enfim, então o Getúlio Vargas fica sozinho, e ele não consegue mais governar. Então, pela Constituição, quem vai que é o Linhares, e aí agora a questão vai abrir para eleições democráticas. Então, a gente vai ter eleição, a gente vai ter uma Constituição nova, que é uma Constituição realmente mais democrática, e a gente vai começar a ter um período no Brasil de democracia mesmo, até em 64, quando vai insatisfazer de novo quem tem poder e privilégio. Toda vez que ameaça o poder e o privilégio das pessoas nesse país, aí volta a ameaça comunista e a gente toma outro golpe. Entendi. Aí, Então, pela pressão que ele sofreu, por não ter apoio, por não estar sabendo governar, ele se matou. Mas isso, em 54 ele se mata. Ele vai ser eleito nos braços do povo. Ele vai entrar por eleições democráticas. Sim. E se o Vargas... Aí a gente vai conversar direitinho depois. Mas o Vargas se suicida porque lá em 54 ele está sofrendo pressão política para fazer coisas que ele não quer. E aí ele se suicida. Ah, tá bom. Se ele não se suicidasse, talvez a gente já tivesse tomado um golpe em 54 com o Vargas. Talvez os caras já tivessem derrubado o Vargas. Mas como ele se mata... Entendi. Meu, o Brasil não é para principiantes, gente. Você não pode assistir séries. Tudo a história do Brasil, presidente a presidente, coisa de louco. Só tem gente louca. Gente, como a Jennifer tá sexy nessa foto, que bonita. Agora que eu bati o olho aqui. Parabéns, meninas. Vocês são lindas. Saudades.
É menino, só tem o Ian, então não sei, tá só um Y aqui na minha tela, não sei como é que você tá. Mais alguma dúvida fora da Evelyn? Não? A gente pode encerrar? Então, ó, vou subir esse vídeo no YouTube para complementar a primeira parte de Vargas e já vou disponibilizar nos grupos da sala o link do Google Formulário dessa semana, que é o último do bimestre. Beleza? Beleza. Beleza. Então, beijo, pessoas bonitas. Tchau, Semana que beijo, vem a Pro. gente se encontra de novo, tá bom? Segunda Guerra semana que vem, hein? Pode deixar. Beijo, Tchau. Pro. Obrigada. Beijo, Pro. Boa Tchau. semana. Tchau, Você tchau. também.